Olá, meus irmãos e minhas irmãs, como vamos? Tudo bem com vocês? Mais uma vez, hoje o Espiritismo em Síntese está no ar. Hoje nós vamos falar sobre a autodesobsessão. Cuidado, nós temos duas situações distintas. O auto significa do próprio, certo? Só que a autoobsessão é diferente de autodesobsessão. Então vejam, o que na realidade, vamos dar uma explicação rápida do que significa ser de autoobsessão. É o indivíduo que obsidia a si próprio. Ou seja, não existe uma entidade, uma entidade, no caso um espírito trevoso, que simplesmente está ali ao lado, um obsessor, fazendo com que haja uma obsessão de espírito para encarnado, desencarnado para encarnado. Não, é o próprio que simplesmente se auto-obsidia, por questões diversas relacionadas a seu foro íntimo, que nós vamos entrar agora em discussão, porque senão não dará tempo hábil de nós falarmos sobre a autodesobsessão. Então tem um trecho aqui da Sueli Caldas Schubert, foi uma grande estudiosa, inclusive, sobre os processos de obsessão, e nós vamos declamar esse texto para que nós possamos gerar esse entendimento do que na realidade, como nós vamos fazer o processo e essas causas que ocorrem da autodesobsessão. Okay? Então vamos ler primeiro, vamos fazer a leitura e depois vamos ter os nossos comentários, as nossas reflexões. Autodesobsessão significa o ato da própria pessoa promover a sua desobsessão através da reforma íntima, tal como esclarece a doutrina espírita. Reforma íntima, todos sabem que na realidade é o que nós podemos fazer, para que nós possamos melhorar como pessoas, como seres humanos. Então, esse processo de melhora, esse processo de nós lapidarmos essas situações, vai fazer com que nós, sim, consigamos desenvolver o processo e, automaticamente, a partir daí, gerar benefícios para exatamente o nosso espírito. Então vamos dar sequência. Que ninguém se engane. O obsidiado só se libertará quando ele mesmo se dispuser a promover sua desobsessão. O espiritismo não poderá fazer por ele o que ele não fizer por si mesmo, muito menos os médiuns ou alguém que queira operar a cura. Entretanto, muitos pensam erroneamente que no centro espírita se verão livres de todos os males. De modo geral, quando recorrem aos centros, trazem o pensamento pré-concebido de que todos os seus problemas serão ali resolvidos, como por encanto. Julgam que pelo fato de buscar auxílio espiritual, passam de imediato toda a responsabilidade de seu tratamento para os espíritos e para os espíritas. Fazem com que um grande e pesado fardo que alijam de seus próprios ombros, na tentativa de entregá-lo totalmente aos guias e médiuns. Aos primeiros sinais de que seus problemas não estão sendo resolvidos com a presteza que imaginavam, desiludem-se e vão buscar ajuda em outra parte. Todos os recursos espíritas são canalizados em auxílio aos obsidiados, mas é evidente que unicamente alcançarão resultados positivos os que derem de si mesmo a sua cota de colaboração, aliás, imprescindível para se obter o resultado desejado. O obsidiado, se não procurar renovar-se diariamente
um trabalho perseverante de autodomínio ou autoeducação, progredindo em moral e edificação espiritual, jamais deixará de se sentir obsidiado, ainda que o seu primitivo obsessor se regenere. Sua renovação moral, portanto, será a principal terapêutica nos casos em que ele possa agir. Do livro Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert. Gente, é público e notório. Quando nós falamos da autodesobsessão, nós estamos linkando, né, no linguajar atual, nós estamos fazendo um link entre o quê? Entre a situação do espírito e a sua reforma. Essa reforma, ela tem significativa importância no sentido em que nós entendemos que é necessária para poder fazer essa transformação, essa modificação e que a gente sempre diz, né, fazer esse shape, esse nivelamento. Você está removendo, você está fazendo uma estátua, você está removendo aquilo que é em excesso até ela tomar a forma que você deseja. Então, é exatamente isso, você está fazendo essas aparas no seu, né, na sua condição de consciência. Agora, veja o que é bem interessante, que o trecho que a própria Sueli menciona. O centro espírita, muitas das vezes, para os leigos ou para aqueles que realmente estão numa situação em desespero, uma situação que tende realmente a problemas de ordem severa, tende a ser a caixa de soluções. Então, o centro espírita é o lugar onde realmente os problemas daquela persona serão solucionados na sua mais absoluta totalidade. E os médiuns que estão ali dentro são hipercapazes, são totalmente resolvidos, são pessoas que vão estar ali para poder condicionar-se a buscar sempre a solução definitiva para o seu ou seus problemas. É isso que pensam muitos membros da assistência. Muitas pessoas que procuram os centros espíritas, de que razão e linha forem, são exatamente no único propósito de que ali dentro vai haver a solução para todos os problemas que lhe afligem. Não são pesados em nenhuma instância méritos, não são pesados em nenhuma instância a condição do indivíduo, a condição expiatória do indivíduo. Nada é pesado. É pesado somente a condição da solução. É chegar como se você estivesse chegando, você tivesse comprado, adquirido um equipamento, esse equipamento foi adquirido numa loja que simplesmente o vendeu com defeito. Logicamente a loja não vai ter ciência disso, a não ser que teste na hora, mas o equipamento está com defeito, você constatou isso em casa, você vai lá para solucionar o problema, você vai para devolver o aparelho e pegar um novo que funcione. Não é assim que ocorre na vida, não é? Você não é um equipamento, apesar de todas as situações sistêmicas que você possui como ser humano, dado o veículo que você possui, você não é um equipamento. Então você não vai chegar no centro espírita e achar que na primeira vez que você for lá, você já sai com um problema com um pacote pronto. Não é agência de viagens. E isso muitas pessoas, não são poucas não, minha gente, muitas pessoas
pensam dessa forma. Mas sabe como? Com a indicação das pessoas que frequentam o centro. Mas, logicamente, elas não... Olha, eu me modifiquei, eu entrei lá, agora eu sou outra pessoa, tudo mudou, uma maravilha. Mas aquela pessoa tem uma condição. Existe uma condição para aquele indivíduo ali. Uma condição que ela foi para um local, entendeu o propósito da doutrina, está estudando, está fazendo, de repente até praticando já a caridade, e as coisas estão começando a melhorar, sim, mas não é automático, não é alakazam, Shazam, sei lá o que, é simplesmente mérito. E aquela ou aquele desesperado ou desesperada que estão com situações em suas famílias de uma saúde, né, agravada do filho, de repente mãe e pai, ou então tem situações financeiras que estão indo de mal a pior, não sabe o que vai fazer, daqui a pouco pode estar sendo até despejado. Essas pessoas, elas vão procurar o centro para solucionar aquela condição financeira. Mas não entendem que para você solucionar o financeiro, a sua vida social e tudo mais, há necessidade de você começar a entender razões primárias. Essa é a transformação que você vai se autodesobsediar-se. Porque muitas vezes, como diz o próprio texto da Sueli, o seu obsessor já tomou consciência disso, já está numa outra condição, e você está achando que ainda está sendo obsidiado pelo desencarnado, quando na verdade ele já está em outro rumo. Você pode até captar outros pela forma e pela condição que você está nesse momento passando. Mas veja, tudo isso é modificável. Bastando para isso, lembrando, né, episódios anteriores dos nossos vídeos, que é preciso startar o quê? Vontade. Esse é o start, essa é a ignição, que vai fazer com que você tome a ação linear de sair da inércia. Você está aqui. Se você não tomar nenhuma atitude, se você não tomar nenhuma condição de ação, você vai ficar parado aqui. Aí tem duas situações distintas. Ou você acorda e segue, ou então a lei do progresso vem por trás de você aqui, ó, te empurra. É pior a lei do progresso te empurrar, porque aí você vai sentir, e muito, porque ali você está indo pela dor. Você não está indo pela consciência e pela lógica, razão, não, você está indo pela dor, e a dor te empurra para frente, porque aí a dor vai e te acorda. Aí você, opa, peraí, como é que é mesmo? E começa a tomar a atitude que precisa para se autodesobsidiar. Porque muitas vezes você pode até mesmo pela auto-obsessão entender que você, no fim das contas, é que está realmente se obsidiando. Como? Daquela mesma situação que a gente já passou antes aqui nos vídeos. Ah, eu não sirvo para nada. Ah, tudo vai dar errado. Ah, não vou fazer isso não, porque isso daí eu sei que não vai dar em nada mesmo. Ih, isso é difícil pra caramba. Sei não, vou ficar na minha. Isso aí já na realidade são sugestões em que você se auto-obsidia. Porque automaticamente a partir daí, né, geram esses propósitos de inércia. Você não toma a ação de poder seguir.
Então, é o que eu digo, muitas vezes essas situações elas são muito distintas, mas é preciso que tome consciência de 3 fatores distintos, para ser mais exato. O primeiro, que você não pode ficar parado em hipótese alguma. Segundo, que você não espere que outros cheguem até você e diga assim, gente, olha só, cara, garota, acorda, olha bem o que você está fazendo, olha bem no teu sentido, olha bem para onde você está se direcionando. E terceiro e último lugar, o mais importante, que você tome por consciência de que isso é extremamente assim, imprescindível, ou seja, você não pode deixar de executar para que você comece a sua transformação. Mas não é começar a sua transformação e dizer assim, amanhã eu começo, amanhã eu vejo, depois, com certeza, eu vou pensar nisso. Só de falar eu vou pensar nisso, você não pensa. Você para no tempo. Você não reflete. Porque vida também é reflexão. E essa reflexão vai te deixar no propósito de poder canalizar o positivo, de canalizar a modificação necessária, de canalizar a vertente que necessita, de poder conhecer-se e ao mesmo tempo modificar-se. Porque sugestões você pode ter de todos, de amigos, de parentes, até de desconhecidos. Mas a ação só pode ser tomada de forma individual. E por esse mesmo aspecto da tomada individual de posição é que você precisa da necessidade de mover-se. Tudo gera em torno de consciência, vontade e ação. A consciência, quando você toma, você determina. A vontade é a que move o seu corpo para frente. É a tomada da ação a partir daí, a partir da vontade. A consciência determina a vontade que resulta na ação. Se você nós tivermos a condição de entendermos isso, ótimo, você já está na metade do caminho. É só percorrer a outra metade. Agora, se você ainda quer continuar na zona de conforto, na condição da inércia e na situação de que nada vai dar certo na sua vida, né? Naquele processo de autossabotagem, tudo isso já foi dito através dos vídeos do canal. Então, veja, é muito difícil nós entendermos determinados propósitos, determinadas situações. Por quê? Porque isso gera automaticamente uma condição de paralisia. E você não está entendendo absolutamente nada do que é necessário para que você possa se autodesobsidiar-se. Tendo ou não tendo alguém de forma externa, você pode se autodesobsidiar. Tendo ou não tendo. Pode ser uma auto-obsessão que você possua, mas também você pode ser obsidiado por alguma entidade que você, no passado, ou que na realidade, através da própria vida, tem angariado. Gente, é isso que nós temos por hoje. Se você gostou, deixa aí seu comentário aí embaixo, dê o seu like, se inscreva no canal, divulgue o nosso trabalho, um trabalho simples, um trabalho singelo, mas que pode transformar a vida de uma pessoa. Se uma pessoa tiver sido modificada com o trabalho desse canal, eu já vou ficar muito feliz. Muito feliz. Se uma única pessoa
tiver falado assim, Alexandre, puxa vida, eu estou seguindo, eu estou modificando, eu estou lendo, eu estou estudando, eu estou tomando a ação que você falou, eu já vou ficar muito feliz. Viu, minha gente? Então, mais uma vez, o meu grande abraço fraterno, tudo de bom, que vocês estudem, que vocês pratiquem aquilo que é estudado. Não é só ler, é praticar. Praticar muitas das vezes os atos, as ações, as atitudes são muito maiores do que a gente pensa. Então, mais uma vez, Jesus abençoe a todos e, como sempre digo, sejam felizes hoje e sempre.